Bom, galera, eu me chamo João Vitor Messias da Silva, sou estudante do curso de Física, licenciatura pela UFAL, e estarei hoje aqui resolvendo este probleminha de física. Então vamos lá. Uma pessoa comprime um bloco de peso P igual a 4 kg força contra uma parede por meio de uma força de 12 kg força, e o bloco permanece em repouso. Letra A. Qual o valor da reação normal da parede sobre o bloco? Letra B. Qual é a força que impede o bloco de cair? Determine o módulo, a direção e o sentido dessa força. E letra C. Supondo que o coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco seja de 0,5, qual será o maior valor possível do peso do bloco para que ele não escorregue da parede? E este é o esqueminha da questão, com as distribuições das forças. Nós podemos observar claramente aqui as forças que estão atuando nesse sistema. Podemos observar a presença da força peso, a força com que a Terra atrai o objeto. Temos também a força F inicialmente aplicada no objeto para que ele venha comprimir a parede. Temos também a força normal, que é uma força que age em resposta à força F, e é justamente isso que a questão, que a letra A pede, que nós encontremos o valor de N. E a força de atrito, que é uma força que age devido à interação da parede com o bloco. Essa força é dada por uma fórmula que nós iremos ver a seguinte, e nós iremos observar também que essa força de atrito, ela depende da força normal da parede sobre o bloco. Então vamos lá para a letra A. Bom, na letra A, ela pede o valor de N. Bom, vamos analisar o seguinte experimento. Bom, imagina que eu arremesso uma bola aplicando uma força de 12 kg força e arremesso essa bola contra uma parede. Se desconsiderarmos a resistência do ar, claro, a bola irá colidir com a parede com a força de 12 kg força. Em resposta a isso, segundo a terceira lei de Newton, a parede irá aplicar uma força sobre a bola. E essa força ela terá a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, a mesma direção, porém ela irá agir no sentido contrário. Como inicialmente a força é aplicada da bola sobre a parede, a resposta a isso será da parede sobre a bola. Na mesma intensidade, na mesma direção, porém essas forças elas atuam em sentidos opostos. E é basicamente isso que acontece nessa letra A. Bom, o bloco comprime a parede com uma força de 12 kg força. E em resposta a isso, como o bloco ele permanece parado, isso é uma informação muito importante, nós podemos concluir que a força que é aplicada inicialmente no bloco sobre a parede é igual à força que a parede aplica no bloco, que é de também, como F é de 12 kg força, N também será de 12 kg força. Peço perdão aqui pela grafia, é que não estou habituado a escrever utilizando essa ferramenta. Mas espero ter sido claro nesta primeira explicação. Vou só concluir ela para seguirmos adiante. Bom, então, como o bloco ele não tem aceleração no sentido dessas forças, então uma é igual à outra, fazendo ambas se anularem. Por isso que o bloco ele permanece parado. E a intensidade de uma é igual à intensidade da outra. Feito isso, vamos para a letra B. Ver o que é que ela pede novamente. Bom, a letra B, ela pede qual
qual é a força que impede o bloco de cair. Determine o módulo, a direção e o sentido dessa força. Bom, então vamos lá. Vamos reproduzir novamente aqui o experimento. E a questão fala que o bloco ele está sendo comprimido contra a parede, porém ele permanece parado. Ele não tem aceleração tanto na horizontal quanto na vertical. Bom, e como o bloco ele está suspenso, a tendência dele é escorregar e cair. Bom, e caso não houvesse uma força de resistência impedindo o bloco de cair, a força-peso ela iria atrair o bloco para baixo. Essa força é a interação da Terra com o objeto. Só que a questão fala que o bloco ele permanece em repouso. Aliás, o enunciado fala que o bloco ele permanece em repouso. Ele não tem aceleração nesse sentido. E existe uma força que impede esse movimento, justamente que impede o bloco de cair. E esta força ela é devido à interação da parede com o bloco. Nós identificamos, quando estávamos observando o experimento da questão, que esta força é dada pelo fator de atrito, que ela age no sentido oposto à força-peso. E como FAT, perdão pela escrita novamente, como o bloco ele permanece parado, ele não tem aceleração também na vertical. Isso significa que as duas forças elas têm a mesma intensidade, elas acabam se anulando. Por isso que o bloco ele permanece parado. Bom, então se a força-peso ela vale 4 kg força, é correto nós deduzirmos que o fator de atrito, que é a força que impede o bloco de cair, tem essa mesma intensidade. Porém, ela age no sentido oposto. Se a força-peso atrai o bloco para o núcleo da Terra, o fator de atrito atrai para cima. E como as duas têm a mesma intensidade, porém ela age em sentidos opostos, o bloco ele permanece parado. Bom, então vamos analisar aqui este experimento. Tem a força F, que é aplicada inicialmente, a força de reação normal. Bom, e nós discutimos no início que a força de atrito ela depende da força normal e ela é dada pela seguinte fórmula: a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático, que é devido a esse coeficiente de atrito estático é dado pela interação da parede com o bloco, vezes a força de reação normal. Bom, se nós substituirmos aqui os valores, nós iremos descobrir que, como nós temos o valor da reação normal e a força de atrito, que ela é igual ao peso, nós podemos isolar o coeficiente de atrito estático e descobrir o seu valor. Mas não é isso que a questão pede. Então, com as informações que temos até agora, nós já podemos responder essa questão. Bom, nós podemos observar que a força de atrito é a responsável por sustentar o objeto, por fazer ele permanecer parado. Ela age em resposta à força-peso. O sentido dela é oposto ao sentido da força-peso e a direção é paralela à parede. Com isso, nós respondemos a letra B. Agora vamos para a letra C, ver o que é que ela pede novamente. Bom, letra C. Supondo que o coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco seja de 0,5,
qual será o maior valor possível do peso do bloco para que ele não escorregue da parede. Bom, nós vimos anteriormente que no sentido vertical das forças haja a força peso e a força de atrito, e para o bloco permanecer parado, a força de atrito deve ser igual à força peso. E nós vimos que a força de atrito ela é dada pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Isso aqui, só abrir uma outra guia aqui. Bom, então FAT vezes, igual ao coeficiente de atrito estático vezes a reação normal, ela é igual ao peso. Então, FAT, a questão fala que o coeficiente de atrito estático, nesse caso, é de 0,5 vezes a força normal que nós encontramos lá na letra A, que vale 12 kgfs. Então, resolvendo esta equação, nós concluímos que o fator de atrito é de 6 kgfs. Isso é igual ao peso, pois a questão pede o peso máximo para que o bloco ele permaneça parado. Se o peso fosse um pouco maior que isso, a força peso iria ganhar e o bloco iria escorregar. Então, para que o bloco ele permaneça parado, a força peso tem que ser igual à força de sustentação, que é a força de atrito. Então, a força peso é de 6 kgfs. Esse é o peso máximo do bloco, considerando o coeficiente de atrito de 0,5, para que o bloco ele permaneça parado. Muito obrigado e espero ter ajudado.